Então, minha saudação muito fraterna e carinhosa a todos os equipistas e também conselheiros, nesse momento tão especial para todos nós. Então, como foi anunciado, eu sou o padre Patrick Samuel Batista, sou mineiro, sou da Diocese de Luz, lá no centro-oeste de Minas. Minha cidade é Piumhi, fica na região da Serra da Canastra. E já tem um ano que eu acompanho as equipes aqui em Brasília, moro aqui em Brasília, e hoje, junto à CNBB, estou como secretário executivo de campanhas, que engloba a campanha da fraternidade, campanha para evangelização. Desde já agradeço a oportunidade de estar com você nesse momento de encontro, partilha, em que vamos refletir sobre o tema da campanha da fraternidade do próximo ano. Mas antes de entrarmos propriamente dito no tema da campanha da fraternidade, eu penso que é necessária uma breve recordação sobre a importância dessa campanha dentro da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. A campanha da fraternidade é uma experiência genuinamente brasileira. Nasceu entre nós e pela primeira vez ela foi vivida de forma nacional em 1964. Naquele contexto da renovação do Concílio Vaticano II, o tema que nos embalava naquela ocasião era o seguinte: lembre-se que você também é igreja. E desde então a campanha vem passando por diversas fases, sempre chamando a nossa atenção para determinadas realidades na igreja e na sociedade, que clama pela presença dos cristãos, das cristãs, homens e mulheres de boa vontade. E nesse horizonte todo, a partir de 1970, todos os papas enviam uma mensagem especificamente para os fiéis brasileiros por ocasião da campanha da fraternidade. Então é, sem sombra de dúvidas, uma das iniciativas evangelizadoras mais bem-sucedidas da Igreja Católica aqui no Brasil. E desde então vem iniciando diversos processos de transformação. Por exemplo, muitas pastorais na igreja nasceram de campanhas da fraternidade, como é o caso, por exemplo, da própria pastoral da criança, pastoral para a pessoa idosa, pastoral do menor. É um momento especial em que nós somos despertados para essa realidade que necessita de transformação. E por falar de transformação, o momento forte da campanha da fraternidade se dá justamente no período quaresmal. Tem muita gente que questiona, mas por que é no período quaresmal? Então, a campanha da fraternidade é um dos modos de viver a espiritualidade do tempo quaresmal, não esgota. É um dos modos de viver, está ligado sobretudo ao aspecto da esmola, ao pilar da caridade, como dizem as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil. E por que ela é vivida como um momento forte no período quaresmal? Porque necessita de conversão. Um coração que se converte a Deus jamais será indiferente aos irmãos e irmãs. E assim a campanha vem iniciando processos de transformação dos corações, da vida das famílias, das pessoas e também da sociedade. E qual é então o grande tema da campanha da fraternidade para o próximo ano? Antes de falar do tema de 2021, vale a pena lembrarmos do tema desse ano. Esse tempo de pandemia, nós refletimos sobre fraternidade e vida. A vida é dom e também compromisso. O lema que nos inspirou esse ano vem do bom samaritano: ver, compadecer e cuidar. Nesses tempos de pandemia se tornou um verdadeiro projeto de vida para que nós possamos cuidar uns dos outros também, despertando ainda mais a solidariedade com aqueles que estão à beira do caminho. E por que eu fiz essa lembrança da campanha desse ano? Porque no próximo ano, 2021, é uma continuidade da campanha da fraternidade desse ano. O tema, então, que nos espera no próximo ano é muito pertinente. Fraternidade e diálogo, um compromisso de amor. E o lema, retirado da carta de Paulo aos Efésios: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Então aqui já fica uma primeira dica que a gente não pode esquecer de forma alguma. Por quê? A campanha vai ser vivida de forma ecumênica, mas o tema da campanha da fraternidade do próximo ano não é o ecumenismo, mas sim o diálogo. Ela vai ser vivida de forma ecumênica com as igrejas que compõem o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Mas o grande tema é o diálogo. O que aconteceu conosco que a gente já não consegue dialogar mais? Nesse mundo marcado por polarizações, divisões, qual é a importância de refletir sobre o tema do diálogo no horizonte da fé cristã? O que significa realmente dialogar? Qual é a pertinência desse tema? E para nos ajudar a refletir sobre essas coisas tão importantes, o texto base da campanha da fraternidade desse ano, ele é inspirado também a partir da narrativa dos discípulos de Emaús. E temos aqui uma chave interessante para compreender, de fato, quais são os passos que
que concretizam o diálogo, porque o diálogo é muito mais do que uma conversa. Nós conversamos sobre as coisas, os fatos, comentamos sobre uma série que nós acompanhamos, ou aquilo que nós estamos vivendo de forma ordinária. Agora, o diálogo, ele é um patamar um pouco mais profundo, toca questões existenciais. Portanto, o diálogo supõe uma relação interpessoal. E para que isso aconteça, é preciso de alguns passos, e o Evangelho nos mostra em todos os momentos como Jesus dialogava, quais são os passos para o diálogo, por assim dizer, e os critérios para que a nossa vida seja mais dialogal. E talvez aqui nós tenhamos uma segunda inspiração belíssima dessa campanha. O diálogo não é um pontual, ele é processual, ele é dinâmico. Por isso a narrativa dos discípulos de Emaús é uma joia rara nesse sentido, para a gente compreender então a beleza e a pertinência do diálogo. Vamos recordar rapidamente. Aqueles 2 discípulos empreenderam uma viagem de Jerusalém até Emaús, 11 quilômetros. O que é mais interessante é que mesmo estes 2 discípulos, tendo participado dos acontecimentos da paixão, morte e ressurreição de Cristo, eles ainda sozinhos, mesmo tendo participado daqueles fatos, sozinhos eles não conseguem compreender totalmente aquilo que aconteceu. Então eles estão a caminho. E no caminho, Jesus toma a iniciativa, ele vai ao encontro deles, entra na conversa, e a conversa então ela abre espaço para que ela seja aprofundada no diálogo. Isso supõe o quê? Paciência também. Jesus poderia ter dito logo de imediato, não, sou eu, Jesus, aqui com vocês, ressuscitei. Mas Jesus tem paciência. Então o diálogo ele supõe essa paciência. Colocar o coração em escuta, para que a gente possa compreender o mundo e a teia de significados e sentidos da pessoa com quem nós estamos dialogando. Por isso o diálogo não é pontual, ele é um processo. Por isso que o diálogo é um estilo de vida daqueles que são conquistados por Cristo. Supõe a escuta, paciência, envolvimento, mas também adentrar na casa do outro. E é isso que acontece na narrativa. Jesus caminha com os 2, escuta, fala, indaga, questiona, pergunta. E quando ele faz de conta que vai seguir a viagem, ele recebe o convite para permanecer em casa. Então, dialogar é a gente adentrar a casa do coração do outro. Conhecer o mundo que o envolve, como ele reage diante de algumas situações. Por isso que a conversa, ela inaugura um caminho que pode chegar ou não ao diálogo. Então, o diálogo não é uma discussão, não é um interrogatório. No interrogatório, por exemplo, nós queremos extrair da pessoa com quem nós estamos ali em conversa algo que nós queremos saber, mas não queremos saber dela como um todo. E quando Jesus adentra a casa daqueles que o convidam, uma outra forma de diálogo se revela, não pelas palavras, mas os gestos de Jesus são gestos dialogais, e porque são gestos dialogais, nos ajudam a perceber a força dos gestos e das suas palavras. É esse o caminho que a igreja apresenta para todos nós, sobretudo no próximo ano. É preciso, então, fazermos essa passagem de conversas, às vezes, bem superficiais, bem, às vezes, polarizadas, a um patamar maior, que é o patamar do diálogo. E quais as nossas disposições, então, para estabelecer esse diálogo? É preciso, então, iniciarmos processos dialogais. E o texto base, então, traz para a gente 3 paradas, né? Uma primeira parada para a gente refletir o que nós andamos conversando, com quem andamos conversando, e como que nós podemos, então, abrir o nosso coração para uma conversa um pouco mais profunda e dialogal. Nesse sentido, os encontros de Jesus nos evangelhos nos ajudam a extrair daí, né, do evangelho, quais os passos, então, para esse diálogo. Vou dar um exemplo que talvez nos ajude um pouco mais a compreender, então, essa necessidade da passagem de simples conversas para um diálogo um pouco mais profundo. Eu, por exemplo, sou lá de Minas Gerais, né? Então tem que usar um exemplo de casa, né? Quando eu era criança, me deram uma fruta cujo nome é caqui. Não sei se vocês conhecem caqui, né? Só que me deram esse caqui verde. Aí vocês imaginam o que aconteceu quando eu provei esse caqui. Não quis ver caqui nunca mais na minha vida. Muito tempo depois, como padre, eu fui visitar uma família da paróquia. Imaginam o que eles me serviram logo na chegada. Uma cesta de caqui. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu faço agora? Aí qual foi a minha atitude? Eu
expliquei para... Falei assim, deixa eu contar um caso aqui para vocês. Quando eu era criança, e contei toda a história. Então, o fato de contar essa história fez com que uma simples conversa chegasse a um patamar do diálogo. Porque se eu tivesse ficado só na conversa e tivesse rejeitado, sem mais nem menos, aquela oferta do caqui que me ofereceram, isso poderia gerar diversos conflitos. Poderiam pensar, nossa, que padre chato, aborrecido, por que não quis aceitar o caqui? Mas quando então eu partilho algo de mim, e a pessoa escuta aquilo que eu partilho e acolhe, ela vai saber o significado e o sentido pelo qual eu não aceitei aquele caqui no momento. É a mesma coisa de um animalzinho de estimação. Pode ser que muita gente aí tenha um cachorrinho em casa, mas tem gente que não pode nem ver um cachorro. O fato de não gostar de cachorro, por exemplo, de um animalzinho de estimação, pode ser que tenha uma razão para isso. Pode ter tido um susto na infância, pode ter diversas razões. Quando eu coloco essas razões em comum, quando eu compartilho tudo isso, aí a conversa sai de um patamar e ela chega então ao diálogo. É o que a gente precisa fazer no mundo de hoje. Hoje em dia já não se dialoga mais. Cada um fica restrito à sua verdade, ao seu modo de perceber, fechado, restrito, e não se abre ao diálogo para com o outro. O diálogo nos transforma, por isso a importância de estarmos firmes na identidade que nos compõe. Nós dialogamos com todos, mas há então uma restrição para o diálogo? Há sim. A palavra de Deus nos ensina que a gente só não dialoga com o diabo e com o mal, com as forças do mal. Com ele Jesus não dialogava de modo algum. Por que a gente não dialoga? Porque o diálogo supõe convívio, e nós não convivemos com o mal, e nem com aquilo que nos afasta da presença de Deus. Então, esse é o limite para o diálogo. Mas para que isso aconteça, é preciso que eu esteja imbuído da minha identidade como cristão, católico, daquilo que de fato traz sentido e aquilo que de fato nos ajuda a viver os valores do reino de Deus. Então, para que a gente possa avançar ainda mais nessa reflexão, a campanha da fraternidade vem para nos ajudar a pensar sobre isso. É preciso, então, favorecer espaços para o diálogo, também dentro de casa, na família, entre o casal, nas nossas comunidades, com a sociedade como um todo, porque já não há mais, parece, espaço para diálogo, mas sim para muita discussão, polarização, conversas soltas, fake news, então nem se fala. Para a gente superar tudo isso, é preciso então estabelecer o diálogo. Quais são as graças, por assim dizer, e os benefícios de uma vida, de um estilo de vida marcado pelo diálogo? A superação dos conflitos e a busca e a conquista, a concretização da paz. É esse o grande objetivo, então, da campanha da fraternidade. Fraternidade e diálogo. É um compromisso de amor. E por mais que a gente não consiga definir com palavras, e nem em nossos diálogos, e não consegue definir o que seja amor, todos nós sabemos quando a gente está sendo amado ou quando a gente não está sendo amado. Se a gente não define o amor, é o amor de Cristo que nos define. E definidos pelo amor de Cristo, Ele mesmo vai nos dizer, vós sois todos irmãos. Então não há o que temer, ir ao encontro do outro para dialogar. O diálogo nos transforma. Ele acrisola ainda mais as nossas convicções. E é para que a gente possa, então, crescer nesse caminho, a igreja nos propõe essa reflexão. É preciso, então, crescer no diálogo, a fim de que a vida seja anunciada, testemunhada, e a fim de que nós possamos encontrar caminhos para a superação dos conflitos e dessas polarizações que nos dividem. E nós sabemos, a palavra de Deus diz isso claramente, quem é o artista em divisões, aquele que separa, que é o inimigo da salvação. Então é preciso que a gente possa ficar muito atentos a situações que impedem o diálogo, que na maioria das vezes são situações de fechamentos, ensimesmamentos, né? A pessoa fica muito restrita a si próprio. E nós somos imagem e semelhança de um Deus que é trindade, que é diálogo na sua essência mais profunda, é esse intercâmbio de amor, de cuidado, de presença. Como imagem e semelhança de um Deus que é diálogo, trazemos em nós mesmos, né, essa essência, essa capacidade de nos abrirmos ao outro, sem medo, para que de fato o diálogo seja uma realidade no nosso meio. E para nos ajudar ainda mais, vou dar mais uma dica para cada um de vocês, para nós, né? O Papa Francisco nos apresentou recentemente a sua nova encíclica, a terceira encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, onde ele vai falar, de fato, da fraternidade e da amizade social, mostrando caminhos para que a gente possa implementar de uma vez por todas a cultura do encontro, por meio da cultura da fraternidade, utilizando então os caminhos da amizade social.
E nos 8 capítulos da encíclica, o Papa insiste muito nisso, nessa abertura de coração, nessa disposição para ouvir, compartilhar e crescer com o outro. Não ter medo do outro. Que Deus nos ajude, então, a avançar por esse caminho, fazendo, então, da fraternidade e do diálogo um estilo de vida para um mundo novo, novas relações marcadas profundamente pelo diálogo. Diálogo que é compromisso de amor. E essa expressão vem de São João Paulo II, na Útil Nunc, uma encíclica do Santo Padre, São João Paulo II, que nos ajuda a pensar, então, o diálogo como um compromisso de quem ama, de quem não deseja viver afastado dos irmãos, de quem se abre, de fato, a esse encontro que é transformador. E aí, então, nós possamos, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, no próximo ano, sobretudo, né, pensar um pouco sobre isso. E, novamente, eu insisto, o tema da campanha da fraternidade não é o ecumenismo, é o diálogo. Ela vai ser vivida de forma ecumênica. Que nós possamos, então, abrir o nosso coração a esse tema. E o grande gesto concreto de toda a campanha da fraternidade, um dos grandes gestos concretos, é a coleta da solidariedade, de onde nós podemos participar também, ajudando e apoiando diversos projetos que ajudam, então, a favorecer espaços para que o diálogo seja realidade no nosso meio. Fraternidade e diálogo é um compromisso de quem ama. Quem ama se dispõe ao diálogo. Que Deus possa nos ajudar, então, a avançar nesse caminho. Me coloco à disposição, né, de todos os equipistas, né, para que nós possamos conhecer um pouco mais. E aí vai uma outra dica. Há um site que contém todo esse conteúdo. campanhas.cnbb.org.br. Não tem o www, é direto. campanhas.cnbb.org.br. Lá também tem o nosso e-mail, qualquer dúvida, qualquer solicitação de material, terei o prazer de enviá-los também e de atender cada um de vocês, cada um dos conselheiros. Eu penso que era mais ou menos isso, né? Meu abraço fraterno, que Deus nos abençoe, São João Paulo II, interceda a Deus por nós. Muito obrigado.